Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um vídeo aí com a graça de Deus. E hoje a gente vai iniciar a 2 Coríntios, capítulo 1, 2, 3. 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Na nossa série Cartas Vivas de Deus, né? Começamos com 1 e 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Aqui na minha... Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, mostrando que eles são falhos que nem nós, são homens de carne e osso que nem nós. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a certeza de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, e o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis. Espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiramente ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Paulo pergunta aqui, Paulo ou Timóteo, né? Os dois perguntam. Ou que é ou provavelmente Paulo, né? Ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Então, a primeira pessoa aqui é Paulo, dá de entender nesse versículo aqui. Versículo 19. Porque toda... Versículo 20, continuando. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Olha o que Paulo disse aqui no último versículo do capítulo 1, 24. Não porque temos domínio sobre a vossa fé, como hoje em dia, né? Os servos de Satanás aí.
Ele não tem domínio, ninguém tem domínio sobre ninguém, é um reino livre. Mas deliberei isto comigo, capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Paulo também ficava em tristeza, viu? Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se em mim uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. E hoje tá cheio de falsificadores aí, né? Cheio de CNPJ aí. Tá tudo carimbado, selado. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, e levando 10% de tudo que tu não tem, né? Mas não dão 0,01. Mas vamos continuar aqui, isso aí é outra história. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vocês para nós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória? Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles não creram no Mestre. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho e glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É isso, meus irmãos. Aí tá os 3 primeiros capítulos de 2 Coríntios, né? Palavra poderosa. Aqui Paulo falou várias coisas interessantes, reafirmando que todos nós, se somos líderes, dito líderes religiosos, né, ou não, ou se somos exemplos, ou se escrevemos livro, ou se somos... Nós não somos nada, porque quem é Cristo. E ninguém, eu não tenho o direito sobre a vida de ninguém, ninguém tem sobre a minha, né, porque não é uma hierarquia. O Evangelho de Deus é liberdade, é uma família, todo mundo junto. Ou seja, é como uma sociedade. Somos todos irmãos, somos todos iguais, filho do mesmo Criador, respeitando a liberdade do outro, respeitando posição financeira, não nos achando mais ou menos, mas se o irmão, né, tem menos, o irmão é trabalhador, mas tem menos, então ele carece da minha ajuda. O irmão é preguiçoso e não tem nada, então ele carece da minha repreensão, mas com todo amor, não como... Entende? Porque eu sei, não é que eu sei, é explicando, exortando. A irmã, sei lá, não é casada e tá saindo com todo mundo, ou o rapaz não é casado e sai com todo mundo. Tem que explicar o porquê, né? Não, porque senão vai pro inferno. Já passamos da morte, já passamos do inferno pra vida. Não, irmão, tu já tá salvo. Então é assim, isso aí condiz contigo. Isso aí vai te trazer o quê? Entendeu, meu irmão? Tô te falando porque eu te amo. E dando exemplos aqui, né? Mais da nossa sociedade de hoje, né? E interessante que ele falou da tristeza dele. Ele falou que... Ele falou também da carta anterior que ele escreveu lá do irmão que estava em pecado. Aí ele falou, agora vocês repreenderam ele? Beleza, ele tá lá, chororô. Agora vocês vão consolar ele. Ele mostrou que se arrependeu. Ele tá meio... Ele sentiu que aquilo, né? Ele aprendeu. Então vamos lá agora abraçar ele e dizer, calma. O evangelho é isso mesmo. É cair, é tropeçar. Deus nos levanta, Deus nos perdoa. Nós, irmãos, estamos aqui para nos perdoar, porque nós somos pecador também. Nós somos perdoados. Nós pisamos na bola. A gente pode esconder dos homens, mas Deus sabe tudo. Nós pisamos na bola feio todo dia. E com a graça de Deus agora nós somos livres, porque não existe mais lei para nós. Eu tenho que fazer e eu não podia fazer, mas eu fiz. Então já passamos, isso aí é coisa de criança. Passamos da morte para a vida. E Paulo vai dizendo que por que a gente também não tem que fazer essas obras mortas, né? Que a hora que eu vou botar aqui. Porque essas coisas são mortas, meus irmãos. Essas coisas vão te trazer problema, essas coisas vão te aprisionar. Quer dar um exemplo, cara? O cara não tem vício nenhum, né? O cara não tem vício nenhum, tem dinheiro, é um empresário, executa bem, tudo que ele faz ele é o bom. Mas o cara é viciado em mulher. Ele vai conseguir manter o lar dele? Mesmo que a mulher dele fique com ele por interesse ou não, ele vai conseguir, entende? Não, meu irmão. Entendesse? Então por quê? Porque isso aí te traz aprisionamento, isso aí te traz ruína. Como eu falei aqui, o problema é beber, Não, o problema é aquilo que te aprisiona, seja o pensamento, entende? Seja seu sentimento negativo, tudo que me aprisiona, entende? Por isso que tá lá, irmãos, a paz de Deus que excede todo entendimento. E não andeis ansioso por coisa alguma. Você errou hoje, irmão, fala com Deus, Deus já te perdoou. Então tu já sabe o que tem que fazer amanhã. Mesma coisa? Entende? Se possível, não.
mas talvez você vai tropeçar de novo. Isso é normal, mas Cristo está com você. E Ele vai te libertar e já te libertou. E voltando à carta aqui, Paulo está falando disso aí, em relação ao pecado do irmão lá. Pô, ele caiu, mas ele é que nem nós, a gente cai também. E aí, como diz João, ou Tiago, não me lembro, se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Se eu digo que eu não erro, eu sou mentiroso. E quando Jesus perdoou meus erros, Ele perdoou todos. O de ontem, o de hoje, de amanhã. Então, meus irmãos, e Paulo também fala que nós como cristãos nós temos fraqueza. Ele falou ali bem no primeiro capítulo, a tribulação, que ele até da vida ele desamparou. É um cara que tem Cristo, um cara que morto ressuscitou, mas ele sabe que não vem dele. Então ele passou por coisas que deu vontade dele, pô, até da vida eu, chega. Entende? Ele fala aqui, ó, primeiro capítulo, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. E não só ele, eu acho que quem estava com ele, talvez Timóteo, de modo tal que até da vida desesperamos. Perderam as esperanças na vida, para te ver. E em nós mesmos nós já tínhamos sentença de morte, ele continua 9, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Depois ele fala ali, em tristezas, e ele fala que a sabedoria dele não é carnal, não é dele mesmo, né? Apesar de ele ter bastante sabedoria, mas aquilo que ele tem, como ele já foi falado em outra carta, ele considera como esterco. Toda a sabedoria que ele tinha, toda a teologia sobre o que é Deus, aqui é as costas de Deus, aqui é o lado, aqui é o, né, profundidade, o tamanho de Deus, aparência, olhinho azul, ou pele escura. Não, ele está dizendo aqui que, tanto é que quando ele viu Jesus, ele falou Senhor, né? Quem é tu, Senhor? Então, meus irmãos, interessante essa carta aqui. Ela vai ter bastante, vai falar bastante nessa tecla sobre nossas fraquezas, né? Principalmente aqui na 2 Coríntios, sobre que nós não somos nada, mas o poder que opera em nós, entendeu? Que nós estamos aqui para aprender a caminhar, para ser como Cristo é. E a gente lendo assim, eu até trouxe essas cartas aqui, porque tem bastante irmãos, né, que eu creio que aceitaram Jesus, e que leram às vezes, ouviram mais filme, porque tem gente que não gosta de ler, mas Deus também não se importa com isso. Porque quem fala é o Espírito dele, seja por onde for. Então viu mais foi filmes, né? Mais filmes sobre o Senhor Jesus, que é um ponto central. Então a gente está trazendo essas cartas para ver que as pessoas que andaram com Cristo, que tiveram a mesma fé que você tem, elas passaram pelas mesmas coisas que você passa. Que não está nada fora do normal. É aí que... Porque você está acordado, irmão, em Cristo Jesus. Você não está dormindo. A gente não está dormindo. Então a gente vê as coisas mais profundamente, mais sensivelmente. Ao mesmo tempo que a gente olha para nós e, putz, né? Comi cocô de novo, né? Putz, comi terra. A gente faz coisa de criança, né? Entende o que eu quero dizer espiritualmente? Mas é isso, meus irmãos. Não deixe de se reunir, não deixe de você, a sua esposa, sua família se reunir na sua casa, se você não vai congregar em lugar nenhum, ou não quer congregar, assim, porque... Né, eu sei, placa é... Mas agora, e se você também tem a necessidade já de congregar, de conhecer mais, de estar com mais gente, ou se você é um jovem, né, quer conhecer pessoas, então vai, meu querido, vai, minha irmã. Você é uma jovem, né? Vai, você tem que sair, mas vai em lugares sadios, né? Vai congregar com os irmãos. Se envolve com essa galera, com essa turma de jovens, né? Porque jovens gostam de estar tudo junto e é bom, mas sabedoria, sabedoria.
Toda árvore vos conhecereis pelo fruto, né? Todo mundo também que está ali dizendo que é irmão, que está na igreja que você vai, que é irmão, que é irmã, entende? Então, Deus já te deu um sinal. Toda árvore vós conhecereis pelo fruto, tá? E aos demais, meus irmãos, fé, continua, é isso mesmo, que uma hora Deus vai te esclarecer. A gente e o filho que está sem disciplina, qual o pai que ama o filho e o filho está sem disciplina? Se nós todo dia fizemos coisa errada. Então imagina se Deus não estiver nos reeducando, não deixando a gente quebrar a cara para aprender, para nos avaliar, nós ia estar... Não, Deus não é pai de diabos, né? Deus é pai de filhos dele, de filhos legítimos dele. Não é de bastardos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus, tá? Que toda honra e toda glória seja dada a ele, nele e para ele, tá? Glórias ao Deus Pai em Cristo Jesus. Pelo seu santo Filho, seu santo Espírito, porque essa carta viva aqui, você olhou aqui, eu sei, já viu 895 milhões de pecados. Ou 895 milhões de falhas, vamos dizer. Mas o que mantém aqui vivo é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Entende? Então, Deus abençoe. E Jesus disse que ninguém acende uma luz e esconde debaixo da cama. Bota no lugar para ser iluminado. Então nós, irmãos, nós temos essa luz. O reino do céu está dentro de nós. De você, ele não foi feito para nós deixar ele ali. É uma luz que ela foi feita para ser compartilhada. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. No nome de Jesus, o Messias. Amém. Fique na paz do Mestre.